Elaine, existe uma lei que regulamenta as atividades nas feiras de São Paulo? Existe sim. Existe um decreto onde constam todas as questões, tanto administrativas quanto de comportamento do feirante, que regulamenta os equipamentos, né, as lonas, as saias, todo tipo de equipamento que eles têm que usar, tudo está previsto em decreto. E com relação à diversidade dos produtos, os feirantes podem vender qualquer produto nas feiras livres? Não, existem as mercadorias já previstas, que se pode vender em feiras, e cada grupo vende uma mercadoria específica. Então, não é possível para o peixeiro, por exemplo, vender nada além de pescados, né? E assim com todos os outros. Tem os grupos de verduras, de frutas, então não de ovos, né? São diversos grupos aí divididos e não pode vender um pouco de um pouco do outro, né? Não é permitido. Existem alguns grupos que são chamados grupos sensíveis, que são aqueles que lidam com o alimento, por exemplo, o pescado, as aves abatidas, ou as comidas que são consumidas na hora, pastel, caldo de cana, tapioca, yakisoba. Estes grupos, eles precisam, além da matrícula, eles também precisam apresentar o curso de manipulação em boas práticas de alimentos, bem como a vistoria dos veículos, que são parte integrante do equipamento. O feirante, a partir do momento que ele se torna um feirante, ele recebe uma matrícula, onde constam os seus dados e onde constam as feiras que ele tem direito e a metragem de cada uma do equipamento em cada uma das feiras. Essa matrícula ela deve estar exposta, fixada em local visível, para que os consumidores e para a fiscalização. A matrícula precisa ser revalidada anualmente e existe o carnê que o feirante paga mensalmente e, uma vez ao ano, ele faz a revalidação dessa matrícula. Na matrícula também constam os responsáveis legais. Quem seriam eles? O titular e o seu preposto, que é a pessoa indicada pelo titular para responder por ele em sua ausência. Vale dizer que, quando não há identificação do titular da matrícula, ele é considerado clandestino, passível de apreensão. A falta de revalidação dessas matrículas, ela pode ensejar até no cancelamento da mesma. E pode também ser passível de apreensão pela fiscalização das subprefeituras, que é o órgão competente para fazer essa fiscalização. Há também a fiscalização complementar feita pelos fiscais do abastecimento. Esta fiscalização cuida mais da parte dos produtos sensíveis, que existe o programa de qualidade. Então, a gente chama de programa de qualidade, que cuida do gelo, do pescado, do frango, enfim. Para os grupos sensíveis, que têm que fazer o curso de manipulação, esse curso vai valer por 2 anos e deve ser refeito a cada 2 anos para poder haver a revalidação da matrícula. Caso contrário, não é feita a revalidação. Nesse curso, são passadas as práticas exigidas pela vigilância sanitária. Eles recebem orientação também sobre a legislação, a maneira que eles devem trabalhar, tem várias restrições, né? Existe a possibilidade de transferência, que tem que ser feita via processo, sempre via processo, no departamento de cadastro do abastecimento. Os feirantes, eles têm o direito de se ausentar das feiras em situações diversas, problemas de saúde, licença maternidade, enfim, qualquer motivo de ordem pessoal, eles têm esse direito. No entanto, eles precisam vir ao abastecimento, comunicar, autuar um processo, comunicando os motivos, instruindo o processo com as provas, se for um caso de doença, laudos médicos. Porém, o equipamento não pode se ausentar. Se ele se ausentar, ele tem que ter um preposto assumindo o seu lugar, ou um auxiliar. Estas pessoas, elas são nomeadas via processo junto ao abastecimento. É proibida a prática de ceder a terceiros, é proibida a prática de alugar o espaço,
O equipamento ele tem que funcionar todo o tempo. As exceções são Natal e Ano Novo, onde realmente as feiras são suspensas nesses dias, né? Muitas vezes esses dias são antecipados. É importante ao feirante saber que a matrícula não é um bem. Ela é uma concessão pública a título oneroso, precário e indeterminado. Então, não se pode falar de herança, de herdar matrícula, de inventário. Ela não é um bem. A matrícula é uma concessão e a pessoa ela vai ficar se utilizando do mesmo jeito que ela recebeu aquela concessão, dependendo das irregularidades cometidas, pode ser retirada do feirante essa concessão. É possível fazer transferência por alguma razão. Existe o primeiro caso, que é o caso de morte. O cônjuge poderia assumir essa matrícula, ele não demonstrando interesse. Se houver filhos, se o titular tiver filhos, estes filhos podem também passar para o nome deles, para o nome de um, com a desistência dos demais, e podem também passar para terceiros, também com todos os filhos assinando a desistência. É importante dizer também, para os feirantes e para aqueles que desejam se tornar feirante, que existe uma série de regulamentações, uma série de proibições que o feirante ele deve procurar conhecê-las, tanto nos seus direitos quanto nos seus deveres, para que se possa trabalhar de maneira adequada, para que não haja problemas com fiscalização com os consumidores ou com outros órgãos, por exemplo, o CET, quanto à montagem do equipamento. E o que fazer para se tornar um feirante em São Paulo? Bem, a diretriz do decreto diz que é sempre via edital. Então, a pessoa, sabendo da abertura do edital, de chamamento público, ela tem que vir até o abastecimento e se inscrever. Daí em diante, dependendo da quantidade de vagas, há o sorteio, né? Vale lembrar que a preferência sempre é para produtores, os demais feirantes e depois os demais interessados, né? É sempre nesta ordem. Cada matrícula tem direito até 6 feiras, então a nossa preocupação é de realmente dar a esse feirante a quantidade máxima de feiras, né, para o seu sustento e de sua família, que é o objetivo da feira é esse, né, para que as famílias tenham seu sustento. Nós, aqui do abastecimento, estamos à disposição para sanar todo tipo de dúvida. Vocês podem entrar em contato conosco pessoalmente na Rua da Cantareira 216, ao lado do Mercado Municipal de São Paulo, ou pelo telefone 3313 3365, ramal 207.